Maria Gurjão Henriques sofreu um aborto, colocou a vida em causa numa determinada altura da vida. Começou a estudar astrologia, acabou por se cruzar com as constelações familiares. Provavelmente nunca ouviu falar desta expressão, mas a Maria tornou-se terapeuta. Hoje ajuda uma série de pessoas a reconciliarem-se consigo mesmas e com a vida, como é o caso da Paula Belis, que acabou por perder toda a sua família num acidente de viação. São duas histórias de vida que vamos conhecer agora e que foram mudadas ou tocadas pela magia das terapias das constelações familiares. Um grande aplauso para as duas. E bem-vindas à nossa tarde. Muito obrigada. Obrigada por estarem connosco. Querida Maria, começo por si. Porque a Maria chegou-nos também ao conhecimento, ao coração, à alma, através de uma outra convidada que aqui tivemos há cerca de 2 semanas e que também marcou para sempre a nossa vida. E que foi muito ajudada pelas constelações familiares e, portanto, nós ficámos logo, não temos que conhecer a Maria Gurjão Henriques e perceber, para começar, o que é isto das constelações familiares. Bem, as constelações familiares são uma terapia sistémica que tem... No fundo, nós seres humanos muitas vezes temos dores muito profundas e essas dores muito profundas bloqueiam a nossa alma. É como se tivéssemos perdido uma parte de nós, que fica congelada no tempo e nós conseguimos seguir pela vida, porque no fundo a vida continua, não é? Portanto, o tempo continua e as coisas, e as dificuldades e a vida que temos que fazer continua, mas essa parte de nós fica bloqueada, fica congelada no tempo, ao qual nós chamamos de perdas de partes de alma. Mas é assim... coisas que nós possamos encarar, às vezes nem tendo bem noção disso, como um trauma, de infância, por exemplo, ou de adolescência ou de vida adulta? São situações, inúmeras situações que acontecem desde a criança até à adolescência, que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos. Sim. Como se tivéssemos uma determinada qualidade, ou o nosso poder pessoal, ou a nossa alegria, e que muitas vezes deixamos de usar, e o facto de não a usar faz com que essa parte vá congelando e vá quase que ficando zangada connosco. É como se houvesse uma zanga interna. Sim. E acabamos por perder essa parte, por deixar de ter a capacidade de usar essa parte da nossa alma. Ou seja, se depois quisermos voltar a sorrir e a rir com já vontade, já não conseguimos. Porque no fundo essa parte está zangada connosco e nós estamos quase que divorciadas dessa parte. Já percebi. E o que acontece é que depois vamos começar a criar situações na nossa vida cotidiana onde queremos ir buscar fora aquilo que na verdade perdemos dentro. E portanto começamos a sofrer com as situações da vida. E há uma grande diferença entre a dor e o sofrimento. A dor todos nós temos e faz parte da vida porque nós caímos, magoamos, emocionalmente temos situações que são difíceis. Agora, ficar no sofrimento é quando nós ficamos emaranhados na parte da nossa mente que fica emaranhada naquela situação ao ponto de eu perder uma parte de mim. E no fundo o que as constelações fazem é trazer à luz essas partes de nós que ficaram bloqueadas no tempo. É uma terapia que fala de amor, que vai em direção ao amor. É uma terapia que nos ajuda a nos reconciliarmos connosco, nos ajuda a voltarmos a amar partes de nós que deixámos de amar, que nos ajuda a olhar para nós de uma outra forma e, portanto, a resgatar essas partes de nós que, algures no tempo, fomos perdendo. E como é que na prática isso acontece? Acontece de 2 maneiras, portanto, ou individualmente ou em grupo. Em grupo é absolutamente extraordinário porque é muito emocional e as pessoas envolvem-se imenso e Cada pessoa com a sua história? Cada pessoa com a sua história. Temos aquilo que se chama os campos morfogenéticos. Os campos é a nossa capacidade de intuir e de sentir o campo do outro, mesmo não conhecendo a história dele. Que é uma capacidade que o ser humano tem, todo o ser humano tem, e que está na base da maneira como nós trabalhamos nas constelações familiares. Individualmente é como bonecos Playmobil, que é absolutamente extraordinário, porque no fundo é assim, nós somos 97% inconsciente. 1% de consciente e 2 ou 3% de pré-consciente. Portanto, se isto fosse uma empresa, quem manda é quem tem 97%, que é o inconsciente. E no nosso inconsciente nós temos níveis de lealdades. E, portanto, temos o nosso inconsciente pessoal, que foi criado e construído na nossa infância, mas também temos o inconsciente familiar, aquilo que herdámos dos nossos antepassados, o inconsciente da cidade, o inconsciente do país. Um exemplo do inconsciente do país. Porque é que quando a seleção nacional vai jogar, toda a gente se move e vibra com a seleção natural. Mesmo que não goste muito de Mesmo futebol. que não goste de futebol, que é o meu caso. Mas eu vou e vejo, não é? Exato. Portanto, é algo de não compreensível. É uma identificação, é uma lealdade muito profunda. Portanto, ser português é completamente diferente de ser espanhol, ou de ser americano, ou de ser chinês. Exatamente. E essa lealdade tem níveis de lealdade. E nós, no fundo, funcionamos como seres humanos completamente, através destes 97% que nos movem a nossa vida,
completamente alinhados com essas lealdades. Se a Tânia tiver uma amiga sua que está deprimida e for beber um café com ela e está super feliz nesse dia, quando está a chegar ao pé dela, vai observar que se calhar começa a mudar a sua felicidade. Sim. Ou seja, a adaptar-se ao sofrimento dela. As lealdades inconscientes familiares falam disto, ou seja, se eu recebi a vida da minha mãe e do meu pai, e se eles passaram por dificuldades para me ter, ou se os meus avós passaram por dificuldades e tiveram destinos difíceis, como é que eu posso ser feliz ao preço da infelicidade deles? Então, essa... E isso vive em nós sem nós termos consciência disso? Completamente, a toda a hora. Ao ponto das pessoas que estão perante a felicidade criam condições de não serem felizes porque não podem ser, porque atrás há muita gente que não foi e elas ainda estão por lealdade a dizer, porque tu tiveste, eu não posso ter. Porque, no fundo, da mesma maneira que o café da amiga. Só que o café da amiga é uma amiga. Agora imagina o que é fazer isto com laços de sangue. Isto está tudo na nossa biologia. A física quântica hoje em dia já provou isso, a epigenética já provou isso. E em constelações nós olhamos para isso. Olhamos, e desatam os nós? Desatamos os nós, olhamos para onde o amor deixou de fluir, onde a pessoa deixou, no fundo, de conseguir, através dos seus próprios recursos, tomar aquilo por amor para a sua própria vida. Porque, no fundo, perante, por exemplo, uma morte, que é a situação da Paula, que nos traz aqui hoje, é muito duro. E a nossa mente fica muito presa naquele lugar. É muito difícil a pessoa conseguir reverter ou ressignificar uma situação dessas, a não ser que consiga perceber que o património emocional meu e daquela pessoa está dentro de mim. Porque é que eu hei de escolher ficar presa na dor de não o poder voltar a ver, quando posso todos os dias viver a alegria dos recursos, das memórias, das coisas boas e honrar a vida daquela pessoa, por isso do meu destino dizer assim, eu vou construir por ti e quando eu fizer uma coisa boa, eu entrego-te como prova do meu amor. Tu estás no altar do meu coração e nós podemos perfeitamente viver a vida honrando e escolhendo o lado do amor e não o lado da dor. Portanto, estamos a falar de identificação de amor com dor ou amor com consciência. E é isto que as constelações fazem. Tu estás no altar do meu coração, é capaz de ser a frase mais bonita que vou ouvir hoje. E por isso, Paula, é com imenso respeito que hoje estou aqui a conversar consigo. Aquilo que sinto por si é essencialmente uma admiração e um respeito, como poucas vezes vou sentindo ao longo da minha vida profissional, apesar de, obviamente, ter o respeito natural por todas as pessoas que aqui se sentam. A Paula passou pela maior provação que pode existir na vida de alguém, não há outra forma de dar a volta a este texto. Num só acidente de viação, perdeu o seu coração, não é? Morreram os seus 3 filhos, o seu marido e a sua mãe. Eu não sou capaz de lhe perguntar mais nada perante isto, portanto, eu gostava de lhe deixar a si as palavras que quiser dizer acerca dessa fase da sua vida até chegarmos às constelações que depois voltaram a abrir aqui um sinal de luz. Então, foi um sábado de manhã, eu ia fazer uma palestra para crianças no dia a seguir ao Dia Mundial do Ambiente. Eu tinha escrito uma historiazinha sobre um dinossauro amigo do ambiente e levava os meus 3 filhos, porque sim, porque andávamos sempre juntos e era um sábado. Vivia no Alentejo e pronto. E saímos contentes para Lisboa. A minha mãe ia connosco, o meu pai tinha falecido 2 meses antes. E o que acontece é que no início da autoestrada, perto de Grândola, um troço que tinha sido inaugurado, o acidente foi em 98, 6 de junho, o Dia Mundial do Ambiente tinha sido dia 5 de junho. O carro entra nessa autoestrada, numa reta, e o que acontece é que entra na vala, passa para o outro lado da faixa de rodagem e vai embater com um carro. Morreram mais do que as pessoas que eu no meu carro, morreram também 2 pessoas no outro carro. Portanto, naquele momento, eram 8h10 da manhã, foi o que aconteceu. Pronto. De facto, eu pensei que o carro ia ficar pernas para o ar, mas não ficou. Ficou a minha vida de pernas para o ar, de facto. E o que acontece é que eu começo a rezar o Pai Nosso, era aquilo que eu tinha ali à mão para rezar e para fazer. Olho para os meus filhos, estavam todos com os cintos de segurança, e enrolo-me. E o que acontece é que nesse enrolo, para proteger a mais nova, ela é que me protege. E
quando retomo a consciência dentro do carro, observo-os a dormir, tenho uma imagem de todos a dormirem. Fui protegida nisso também. E depois sou eu que estava a ser retirada, que demoraram muito tempo. E pronto. Eu estava a perceber o que estava a acontecer no inconsciente, talvez mais a nível da minha alma. Depois fui para o hospital de Setúbal, estive lá no hospital de São Bernardo um mês, depois voltei, fui operada, tive entre a vida e a morte, depois fui para o Otão, num sítio lindíssimo no meio da natureza, que me ajudou bastante, esse encontro com a natureza, ouvir os golfinhos, aquilo maravilhoso. Mas na cama do hospital eu tinha decidido que ia viver por amor. Foi na cama, na primeira cama onde eu ainda não andava. Porque eu tinha assistido a tantas mortes tão perto de mim e me tinha sido oferecida a vida. E era uma falta de respeito, uma falta de amor, de gratidão por toda a minha família, se eu não se disse viver por eles. Porque a Paula soube quase sozinha o que tinha acontecido. Ninguém tinha coragem de lhe dizer. Não. Um dia que eu tive coragem para confirmar. E bem, uns 3 ou 4 dias após, fiquei sempre em silêncio, agarrada às máquinas e tal. E pronto. E depois foi assim, esse sentimento de gratidão e de amor por ter tido na minha vida e por ter sido feliz. Mas isso foi imediato? Foi quase imediato, sim. Não sei explicar como é, nunca ninguém me tinha ensinado. Também não lhe vou perguntar isso. É amor, é um amor e muita gratidão. E sempre isso me ajudou durante a vida. E como a Maria estava a dizer, as recordações bonitas, o alimentar essas recordações. E depois também havia uma coisa muito interessante, é que eu não sabia nada sobre a vida e sobre a morte. A primeira pessoa que me tinha morrido tinha sido o meu pai, 2 meses antes, ainda estava em luto. Mas eu achava que me poderiam ver das nuvens, então eu tinha que andar sempre muito teatral, a sorrir, arranjadinha, para eles não estarem tristes. Eu não queria que eles estivessem tristes. Por outro lado, também achava que eles estavam no meu coração e, portanto, eu tinha que não ter o meu coração triste. Muitas vezes ele estava, mas pronto. Mas também decidi que não queria ser infeliz, em memória deles. E nós decidimos que não queremos ser infelizes e as coisas mudam? Olhamos de outra maneira para a vida. Há pequenas coisas na vida que são bonitas, que são simples, o sentir o sol, beber um café, estar com as amigas, ter essas recordações bonitas sobre a vida. Pronto, depois tive um percurso, saí do Alentejo, fui viver para a cidade. Mas muito pouco tempo depois, 2 meses depois, estava a trabalhar. 3 meses depois, sim. Porque não conseguia estar em casa. Sim. É assim, eu tinha mudado, eu já não estava na minha casa, estava a fazer fisioterapia, fui viver com a minha irmã uns tempos, até depois ir viver sozinha. E o que é que eu tinha? Eu tinha que trabalhar e para manter essa sanidade eu tinha os alunos, portanto, sou professora de Ciências Naturais, tinha coisas para falar. Era importante ter um sentido, um objetivo. Saiu do Alentejo e foi para a cidade? Fui para Setúbal. Tínhamos lá uma casita e fui para lá. E pronto. Começou a procurar que tipo de ajuda primeiro? Bem, primeiro demorei a procurar. A minha maior ajuda inicialmente era estar em contacto com a natureza. Eu tinha ali a Rábida ao lado. E tinha crescido na natureza em pequenina, sim, não era? Sim, e esse contacto tinha-lhe ficado? Sim, e depois ao fim de 1 ano e tal eu precisava de falar. Havia uma dor entupida cá dentro que era muito forte para partilhar. E então fiz psicoterapia durante um tempo que me ajudou a reestruturar. Depois fiz formações a nível de autoconhecimento. Estive sempre a aprender sobre mim, sobre a vida, sobre coisas que eu não sabia. E sempre em memória deles. Havia uma intenção em cada dia que eu acordava. Isso ajudou-me. E depois, um tempo depois, aí, há 8 anos, há uma amiga, antes disso,
o psicólogo uma vez disse-me que eu devia fazer uma constelação familiar. O E eu pensei, psicólogo? Que bom. mas o que é isso? Ai, ainda não estou para aí virada. E, curiosamente, há 8, 6, 7, 8 anos, uma amiga esteve com uma consulta com a Maria, falou-me da Maria, e eu disse, há aqui umas coisas que eu tenho bloqueadas, eu tenho um luto feito aos molhos, eu tenho que separar estas dores, tenho que orá-las de outra maneira. Havia aqui um bloqueio da alma que se revelava também fisicamente. Não era infelicidade, não, era uma tristeza e trauma também. Então fui a uma consulta, a várias consultas, no dia dos aniversários dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, até em relação à história que eu ia contar e que não cheguei a contar, do dinossário amigo do ambiente. E pronto. Foi um percurso até encontrar as constelações, em que fui muito ajudada também, mas aqui era um assunto, havia algo a nível da alma que tinha que ser, eu não sei muito bem explicar. A questão é que eu consegui visualizar, e como a Maria disse há bocado, os bonequinhos Playmobil eram deliciosos, os meus filhos brincavam com eles, portanto aquilo fazia parte. E então eu tinha que escolher as corzinhas que representassem cada um deles, ou as minhas emoções, ou a minha tristeza, ou a minha alegria, o que é que fosse. E ali eu conseguia visualizar, até pela forma como eu colocava os bonequinhos, a situação era mais clara, eu observava, tomava consciência dela de outra forma. E algo resolvia-se algo cá dentro. Algo que ficava mais claro, mais consciente, mais leve, e era a nível da alma. Depois as coisas fluíam. Havia fluíam. A vida ia fluindo. Que muitas coisas foram ditas aqui e que a própria Paula disse que não conseguia explicar e, portanto, nenhum de nós consegue explicar, mas provavelmente... É o amor. É sempre o amor. Eu acho que sim. É sempre o amor e a gratidão. Sempre o amor e a gratidão. Aquilo que a vida me ensinou, é sempre o amor e a gratidão. O reconhecimento. Nunca os larguei, são meus companheiros de vida. A sua família? A minha família... O seu amor e a sua gratidão? Sim. E que têm uns pelos outros, não é? Sim. Há muitas pessoas que têm um problema e dizem, porque eu? Com tantas pessoas no mundo, porque eu, porque a mim, nunca fiz mal a ninguém, tive um cancro, ou estou a passar por esta dificuldade, ou desmoronou-se isto e aquilo na minha vida. Como é que a Paula vê, ou alguma vez tentou ler, aquilo que lhe aconteceu? Alguma vez que se questionou? Sim, eu nunca, não sei porquê, mas se calhar porque como estou em homenagem a eles, eu não perguntaria porquê a mim. Além disso, eu também na Câmara do Hospital pensei que eu não estava sozinha. Muitas mulheres nos campos de concentração nazi viram filhos sofrer e eu não vi os meus sofrer, eles morreram. Foram para o céu, sem sofrimento, e lá estarão protegidos. E de facto, eu liguei-me a outras dores, sem saber porquê, de pessoas que perderam filhos e família, e nisso não me senti única, nem... Elas também conseguiram superar-se, penso eu. Então eu também irei conseguir. E as homenagens são assim, não é? Fui um bocado militar, às vezes ainda sou, mas... Consigo mesmo? Sim. Mas tem conseguido, não é? Sim, sim. Minha querida Maria, nós começamos a perceber que há aqui alguma coisa que ninguém quer explicar, até porque não tem explicação, mas há aqui, por outro lado, uma coisa muito palpável, não é? Os bonecos Playmobil, por exemplo, não é? E, portanto, há a tentativa de todos nós percebermos melhor as nossas emoções e tentar fazer as pazes com alguma coisa que também não dependeu de nós? É isto? É uma tentativa de nos reconciliarmos e de caminharmos para a unidade. Porque nós, como seres humanos, estamos numa proposta evolutiva. E nessa proposta evolutiva,
O objetivo é voltarmos a juntar o que foi separado. Voltarmos a esta noção de unidade e de amor, de integridade, de relação connosco, de estar, de nos sentirmos... Este testemunho de Paula é extraordinário, porque ela, no fundo, tem uma vivência dessa unidade e dessa pacificação. E só o amor tem essa condição. O amor consegue unir aquilo que a cabeça não consegue entender. E nós estamos a falar de amor, não estamos a falar de cabeça. E temos que perceber que o nosso coração também tem células cerebrais. Nós temos uma inteligência no nosso coração muito mais importante do que a inteligência da nossa cabeça. E a nossa dificuldade de coerência no ser humano e na maneira como nós temos evoluído, temos dado demasiado primazia às ideias e ao pensamento e temos escutado muito pouco o nosso coração. E o nosso corpo e o nosso coração sabem sempre o que nós precisamos. E vivemos muito dissociados dessa relação corpo-coração. E este eu acho que é o grande desafio da humanidade neste momento. Este é o grande desafio que nos leva a esta transformação. Há bocado a Tânia falava do porquê eu. O porquê eu é muita vitimização. Mas quase toda a gente faz isso, não é? Porque as pessoas ficam na mente e ficam na vitimização. E isso separa-as, cria essa dissociação. E a dissociação é igual a sofrimento. Porque eu não estou inteira. Quando eu consigo dizer para quê, eu coloco-me, primeiro assumo uma responsabilidade. Ou seja, eu começo a olhar para mim e a perceber para quê que eu tenho que passar por isto. Qual é a aprendizagem? Ou seja, já estou numa atitude de construção e de responsabilização. E isso vai diretamente ao coração. Porque a mente não tem hipótese nenhuma de responder a este para quê. Porque o corpo é que começa a sentir. Nós sentimos arrepios, de certeza que a Tânia se sentiu arrepiada enquanto a Paula falava, não é? Eu também senti como se houvesse uma força maior que valida aquilo que ela está a dizer, que nos comove, que nos toca. E as pessoas em casa também de certeza que sentiram isso, porque estamos a falar de amor e o amor tem essa característica, tem essa vibração. Eu compreendo isso. Eu tenho que ir ter consigo. Sem ser no ar com milhões de pessoas a ver já agora. Mas pegando nessa premissa do para quê, já encontrou a resposta? Paula, para quê? Estar aqui e dizer que o amor é muito importante. A gratidão também. E que devemos honrar as nossas memórias. Que é bom tentarmos estarmos inteiras nessa nossa relação com a dor, com a perda e com o amor. E que cada um deles teve um papel importantíssimo na minha vida. Eu não seria quem sou agora sem ter cada um deles passado por mim, começando pela minha mãe e o meu pai, claro, que me fabricaram, não é? Sim. Também com muito amor, mas também cada um deles eu tornei mais completa em cada momento. É curioso que eu, aos 35 anos, portanto, eu tive o acidente, eu tinha 37. Aos 35 anos, depois de ter tido a mais nova, eu digo ao Álvaro, sabes, eu já podia morrer porque eu sou uma mulher que me realizei, sou feliz. E se morres agora, eu morria feliz. Ainda bem que eu disse isso. Foi isso que ele levou? Sim, levou muito mais. Levou também os filhos. Mas pronto, eles estão todos bem, calculo. Pelo menos sinto isso no meu coração. Embora não seja fácil, claro. Mas aquilo que nós sentimos, que é, e sentimos sempre com os nossos entes queridos que nos fazem falta fisicamente, mas que na realidade tanto nos acompanham quando basta pensar neles, quando estamos sozinhos, quando imagina a sua família, onde é que os vê? Eu não sei onde é que os vejo. Nunca lá estive. Não sei. Mas imagino-os num lugar de paz e tranquilidade e a sorrirem. Aquilo que eu acho também é que cada pessoa tem o seu caminho. Isto foi um treino muito grande do desapego. De que as coisas não são como queremos, que são como são. E que eu, por mais que queira que as coisas fossem como eu queria, elas não podem ser. Portanto, eu tenho que as aceitar por amor. Porque eles, se não deixo que assim seja, eles também ficarão aborrecidos e tristes, porque eles têm
provavelmente outro caminho, não é? Deve haver um caminho para além deste, porque senão nada faz sentido. E um dia espero chegar ao pé deles, tendo feito o meu caminho. E sabe que vai chegar ao pé deles, não sabe? Isso eu sei, se eu fizer tudo bem feitinho. O que é fazer tudo bem feitinho? É ser feliz e aproveitar a vida da melhor maneira, com esperança. O que é que a faz mais feliz? A mim? A natureza, um dia de sol, estar com os amigos, com a família. Escrever, recordar-me deles. E a gratidão. A gratidão dá-me um contentamento inexplicável. E isso aprende-se? Ou não? Aprende-se. Também se aprende, mas também é algo que é um olhar para a vida. É olhar uma flor que eu aprendi com isso na natureza. Tenho se cá com a minha mãe sobre a gratidão. Não sei. Maria, nós já percebemos como é que a Paula a encontrou. Alguém lhe falou um dia, has de experimentar, o psicólogo, psicoterapeuta. Psicólogo. Era psicólogo e, portanto, pensou, bem, ainda não estou preparada, às tantas quando esteve, ainda bem que foi. Mas quando conheceu a Paula e conhece tantas outras histórias, todas elas fortíssimas, porque só cada pessoa é que sabe a rocha, não é? E o algodão que tem dentro de si para conseguir ir equilibrando as dores e as alegrias cá dentro. Que mulher é que lhe chegou? O dia da nossa primeira consulta foi a consulta mais difícil da minha vida. Pois esta também deve ter sido a conversa mais difícil da minha. Foi a consulta mais difícil da minha vida. Ela entrou com esta calma e esta tranquilidade e esta paz. E eu olhei para ela e estou habituada a olhar e a sentir o que vai dentro, a entrar. Tem a ver com o processo terapêutico, claro, naturalmente. Não é? E ela foi contando a história e eu fui ficando avassalada com a história. Foi a consulta mais difícil que eu tive na minha vida. Ao ponto, no fim, não sei se recorda ou não, ao ponto, no fim, nós levantámos-nos, eu abracei a Paula e disse, olha, esta consulta foi mais para mim do que para si. Portanto, por favor, não pague esta consulta. Deixe-me oferecer-lhe este momento em que nós tivemos, vamos trabalhar juntas, mas, por favor, deixe-me dar-lhe um abraço e deixe-me dizer-lhe que hoje quem tem que patrocinar a consulta sou eu. Não sei se recorda disso. E pronto, e portanto começámos aqui um trabalho que durou pelo menos 2 anos, talvez, 2, 3 anos, onde fomos visitando um a um, em constelações, aproveitando as datas de aniversário, aproveitando a data de aniversário de casamento, aproveitando cada momento chave e importante, até que terminámos com a história, porque no fundo também sentimos, a certa altura, que já tínhamos feito esse trabalho todo um a um, até a data também do próprio acidente, mas havia qualquer coisa que faltava. Havia qualquer coisa que ainda não se tinha pacificado e não se tinha desbloqueado por inteiro. E ela sentia isso e eu também sentia. E de repente percebemos que era preciso constelar a história, porque no fundo ela vem do Alentejo de carro e ia para ir para Lisboa, para Lisboa contar a história que tinha escrito, a história do dinossauro. Que curiosamente, depois passado uma consulta, a Paula aparece no consultório e oferece-me o livro do dinossauro. Sim. Que eu fiquei, claro, extremamente comovida e que guardo religiosamente. E que foi um gesto de uma beleza. Sim. Aliás, a Paula é esta beleza, não é? Pois é. Em relação à gratidão, em relação à gratidão, a Tânia estava a falar, eu acho que a gratidão é preciso primeiro desaprender a viver da forma como nós vivemos, demasiado presos às coisas do imediato, demasiado presos àquilo que queremos, a impor a nossa vontade na própria realidade e desaprender isso, esvaziar-nos desses ideais, dessas projeções, dessas expectativas, dessa forma como nós impomos a vida e nos impomos na vida. E perceber que a vida tem um curso e que há um curso maior que move os oceanos, que move a terra, que move
as galáxias, que move as pessoas. A Tânia é animada por uma força, eu sou animada por outra, a Paula também, e nenhuma de nós tem nada a ver com isso. Porque nenhuma de nós tem o poder e a capacidade de parar o coração, nem que seja por 3 ou 4 minutos. Portanto, há uma força maior que nos move. Muita gente chama de Deus, outros de Criador, não importa, não tem nada a ver com religião, tem a ver com ciência. E essa força, é preciso ter respeito por ela. E para isso é preciso nos desconstruirmos destes ideais que pusemos, que só nos dão sofrimento, só nos criam sofrimento. E a gratidão nasce daqui, desta simplicidade, de eu me desconstruir e de eu desaprender para poder voltar a viver aquilo que efetivamente a minha alma sabe. Porque nós sabemos tudo. Só que desaprendemos ou deixamos de nos ouvir, as tais perdas da alma. Exatamente. Sim. As tais perdas da alma que eu dizia. Deixamos de estar em contacto connosco, deixamos de estar em contacto com a nossa origem, deixamos de estar em contacto. Queremos saber qual é o tempo e vamos ao iPhone ou um telemóvel e vemos o tempo. Deixamos de sentir, de desenvolver as portas dos sentidos. Antigamente não havia ninguém que dissesse qual era o tempo e as pessoas sabiam que tempo é que ia estar, porque sentiam. Portanto, o ser humano foi-se dissociando da sua natureza divina e foi perdendo o contacto com as portas dos sentidos. Foi deixando de sentir. Sim. Deixando de sentir a sua intuição, deixando de sentir a sua verdade interior, deixando de sentir o tato, deixando de sentir o paladar e vamos enrijecendo e tentando, através dessa rigidez, impondo a nossa vontade e querendo que as coisas sejam como nós queremos, só que as coisas não são como nós queremos. E às vezes vemos isso da pior forma. É. A nossa conversa passou a voar e, portanto, estamos a chegar ao fim. Mas eu queria muito dizer-lhe aí em casa que há um espaço que se chama Espaço Amar, que pode encontrar os contactos, olha, através de um telemóvel, mas através da internet, é muito fácil lá chegar, e onde pode, de facto, fazer toda esta reconexão, o que quer que isso signifique na sua vida, significará uma coisa, na minha outra, na da Paula outra completamente diferente. É Espaço Amar, é só uma questão de procurar. E, enfim, estamos aqui perante alguém na qual pode confiar. Obrigada, Maria. Obrigada. E, minha querida, se eu pudesse, eu dava-lhe um abraço tão grande, só que tenho que a proteger e, portanto, eu nunca o faria, mas é a minha vontade, porque, volto a repetir aquilo que disse no início, tenho um respeito e uma admiração por si absolutamente eternas. E eu espero que os seus filhos e a sua mãe e o seu marido estejam a sorrir. Estão, de certeza. E à sua espera Obrigada. daqui a muitos anos de braços abertos para se juntar à família que nunca deixou. Muito obrigada. Obrigada.